Olá, boa tarde. Creio que estamos a gravar. Ok. Boa tarde, bem-vindos então aqui hoje a esta oficina, que é a sexta oficina, oficina da clínica. Ok, ok. Parece que agora é que estamos a gravar. Ok, boa tarde, bem-vindos aqui à nossa sexta oficina, que efetivamente se chama a clínica. Temos estado aqui a ver as várias áreas de vida, começámos portanto, a energia do ginásio, não é? Correspondente à energia de Carneiro, casa um, e temos estado aqui a ver as várias áreas de vida e hoje cumpre-nos entrar na segunda oficina relacional, que é a clínica, que corresponde à energia de Virgem, não é? Do signo Virgo, que é um signo muito interessante que tem a ver com a recolha, tem a ver com o final digamos assim, do verão, início do outono, mas tem também que ver com a precisão, com a conexão com um sentido de serviço profundo e íntimo, daí ser preferencialmente a clínica, aquela área do saber e do saber prático, do saber operativo, que mais tem a ver com a energia de Virgem e que tem a ver com a energia da casa 6, que não deixa de ter que ver também com a comunicação, porque também é regida por Mercúrio, tal e qual como vimos quando falámos da casa 3, portanto, da redação, só que aqui é um sentido mais profundo, mais estruturante que está em causa, porque não é só ter conhecimento ou informação, é trabalhá-la num sentido de serviço ao outro. Obviamente também que estamos aqui em algo que tem a ver com recursos, mas já há recursos na vertente de aplicação ao outro, de serviço, de entrega. Portanto, é uma área, uma casa relacional. Recordo que as casas relacionais são o palco, a clínica, a firma e o consultório, sendo que abordam, no fundo, as mesmas temáticas das primeiras casas, as chamadas oficinas básicas, só que da perspectiva já relacional, do eu com o outro. Depois veremos uma terceira abordagem, que não é do eu com o eu, nem do eu com o outro, mas é do eu com a multidão, digamos assim, ou com a multiplicidade, que são as chamadas sociais, chamadas oficinas sociais ou lojas sociais, que aparecem sobretudo a partir da energia Sagitário, a partir da universidade, o Parlamento, o Grêmio e o Templo, mas que lá está, já numa perspectiva do público, terceira e quarta posição, do conjunto do universo, da latidão, ou seja, já não estamos na individualidade, na relação do eu com o outro, de olhar o outro. A clínica é talvez a que é mais profundamente ou que mais aprofunda esta relação com o outro, ou que é mais profundamente tocada pela noção de serviço e entrega ao outro. Este é o aspecto basilar e fundamental. Daí os fundamentos do conhecimento científico como instrumento de serviço ser a síntese daquilo que é a clínica enquanto sexta oficina e área de trabalho. Aplica-se obviamente a todas as profissões médicas, mas a todas as áreas da vida onde nos dedicamos. Também poderá servir para a família num certo sentido, mas serve essencialmente a ideia de trabalharmos com o outro, através do outro, pelo outro e com o outro. Todas as dimensões do serviço é o que encontramos aqui e necessariamente o trabalho também. Vamos então iniciar aqui a sequência dos slides. Portanto, o conceito de oficina aqui é a ideia de missão, não é? Conhecer a missão de cada um, tem muito a ver também com o aspecto vocacional e com uma percepção do trabalho que vamos ter que desempenhar. Técnicas de tempo, de controle de tempo, de gestão de tempo, de motivação, de dedicação também, de conhecimento do outro, de serviço ao outro, de aprofundamento científico daquilo que são os nossos conhecimentos para entregar um serviço de maior valor, porque quanto mais dedicação, profundidade e conhecimento temos, maior é a nossa capacidade de entregar ao outro e de entregar algo que faz a diferença. E esses são os valores também que depois encontraremos na clínica, os valores desta oficina. Depois, qual é que é o desafio que aqui está e que tem muito a ver com a escuta
do pormenor do outro e a partir daí transformar e ajudar o outro a transformar-se a si próprio através desse serviço e dedicação. Não é abdicar de nós, é desenvolver em nós a capacidade de, ao cuidarmos de nós, conseguirmos cuidar do outro. Porque muitas vezes esta ideia de serviço é muito vista na perspectiva de eu sirvo o outro, mas esqueço-me de mim. Não. A ideia da clínica é exatamente o contrário, é porque eu me lembro de mim e cuido de mim que eu tenho capacidade, desenvolvimento e estrutura para cuidar do outro. E, portanto, eu só consigo trabalhar com o outro e para o outro na medida em que trabalho sobre mim, para mim, e consigo ter também um equilíbrio interno muito forte. Porque se eu não cuido de mim, como é que eu posso cuidar do outro? É tão simples quanto isso. Portanto, temos que perceber isto como um trabalho duplo, trabalhar em mim para trabalhar em prol do outro e para o outro. Portanto, os dois valores, o trabalho em mim e o trabalho com o outro e para o outro. Portanto, conhecer este desafio e depois as técnicas de desenvolvimento do serviço, ou seja, como é que podemos melhorar a nossa capacidade de trabalho e de entrega e de serviço ao outro, ok? E, portanto, depois temos o programa do servidor de topo, não é? Ou do clínico de topo. Vamos então, como sempre, aqui começar com um texto introdutório. Eu fui buscar Santo Inácio de Loyola, porque acho que é interessante trazermos aqui qualquer coisa também de religioso e de espiritual, porque se pensarmos todas as oficinas que mexem com a estrutura, com a base, com a terra, são profundamente espirituais e, portanto, além disso está em eixo com o templo, com a oficina do templo, que também falaremos aqui, que é a energia de peixes, e portanto esta ideia de dedicação e entrega ao outro é muito importante. No fundo isto é uma oração de Santo Inácio de Loyola e que tem a ver com a necessidade de sermos humildes naquilo que é o nosso trabalho e entrega que temos que fazer em direção ao serviço que entregamos e emprestamos aos outros. E é essa dedicação que os profissionais de saúde também têm quando trabalham em prol dos outros, trabalham no sentido de melhorar a qualidade de vida dos outros, porque se nós não cuidamos da qualidade de vida, e para cuidar da qualidade de vida nós temos que perceber o que é qualidade de vida e o que não é, e portanto começa em nós o sabermos ser cuidadores, porque em primeiro lugar cuidamos de nós e depois cuidamos dos outros, e ao fazer isto, ao nos pormos em serviço a nós e serviço aos outros, estamos efetivamente em algo maior. E estamos realmente a ir num sentido espiritual, porque também é preciso perceber que esta é uma oficina muito prática, muito voltada a valores materiais, mas encontramos precisamente a espiritualidade através da materialidade, ok? Este aspecto é importante. Vamos então iniciar o ciclo das 12 oficinas, portanto 12 áreas de vida correspondem a 12 energias, temos de trabalhar, portanto aqui a matriz do zodíaco, não é? Mais uma vez como metamodelo, 12 programas distintos que vão dar origem a 12 programas de coaching. A ideia é de facto criar uma plataforma na qual vocês possam aceder aos textos e aprender e trabalhar e melhorar e aprofundar os vossos conhecimentos por vocês próprios no vosso tempo. Mentoria individual, ainda não pensei nisso, mas é algo que poderá, de acordo com a receptividade, vir a ser desenvolvido. E esta é a ideia do programa de coaching também que está aqui subjacente ao cuidador de topo. Vamos então aqui com esta primeira oficina, esta sexta oficina, trabalhar a energia de Mercúrio, portanto é a sexta, não é a primeira, portanto há ali uma falha no PowerPoint, portanto a sexta oficina corresponde à energia de Mercúrio, mensageiro dos deuses, da comunicação e do serviço. Trabalhar o intelecto é escutá-lo através de um processo ativo e trabalhar na clínica, na alimentação, o descanso, para esculpir-se através do cuidado com os outros. Ou seja, ao cuidarmos destes pontos de vista, destes aspectos, estamos também a cuidar deles em nós, porque para nós sabermos cuidar dos outros ou saber dar importância a estes aspectos, nós também temos que dar na nossa vida importância aos mesmos aspectos, que curiosamente são aspectos que nós encontramos transversalmente na primeira oficina, de ainda estar aqui também esta ligação à primeira oficina, porque também na primeira oficina trabalhámos a questão da alimentação, do descanso. E porquê é que aqui trabalhamos novamente esse aspecto? Porque fazemos-lo não da perspectiva de desenvolver o nosso corpo, de proteger o nosso corpo, mas de proteger o corpo do outro, porque aqui a questão é o corpo do outro, é a ligação ao outro. E, portanto, esta é uma temática transversal. Perceberemos que há temas que são transversais nas diferentes oficinas
e que acabam por interligar, já que estas 12 energias também se interconectam todo aquilo que é o nosso trabalho, ou seja, nós estamos aqui perante uma ideia complexa de oficina, ou seja, enquanto como as oficinas se entrecruzam também nos seus valores. Portanto, cada oficina trabalha uma temática, aqui a nossa saúde física e mental, é física e mental, ou seja, a associação do lado físico ao mental. Trabalhar essa nossa armadura, a nossa saúde e a sua manutenção. É este o princípio essencial que temos aqui nesta oficina. Temos aqui uma imagem do Hospital de Santa Maria, conhecer a missão. Portanto, estamos aqui perante o espírito de missão, é isso que move na energia de Virgem. Portanto, escutar ativamente o corpo, perceber onde se encontram as fraquezas, as forças, os desafios, as oportunidades. Quando nós trabalhamos com o nosso corpo, não na perspectiva do desenvolver de um ponto de vista muscular e físico, mas sim de um ponto de vista da saúde, porque ao fazermos isto estamos também a trabalhar na nossa saúde mental. Se tivermos saúde física, teremos saúde mental, ou seja, o cérebro é também ele próprio músculo, é ele próprio também uma fonte de neurotransmissores. Aliás, é onde temos a maior quantidade de neurotransmissores. E, portanto, se nós olharmos para o cérebro como um músculo e como um receptáculo de neurotransmissores e percebermos esta natureza física e esta interligação da natureza física com a natureza psíquica, psicológica, e entendermos que tudo age num sentido de interação, percebemos também que o treino físico, lá está a ponte da primeira oficina para a segunda dos recursos, para a terceira da comunicação, para a quarta dos sentimentos e da memória, para a quinta do palco, da criatividade, da atuação, e para aqui, para a sexta, que tem a ver com o serviço aos outros, encontramos pontes. Estamos sempre a trabalhar processos que são simultaneamente psicológicos e mentais e ao mesmo tempo físicos. Daí os mantras, ou as orações, ou se preferirmos chamar-lhe de outra maneira, os exercícios de autossugestão, que são dirigidos a estas várias áreas de vida nas quais nós dedicamos mais ou menos tempo, embora deva haver um equilíbrio, nós acabamos sempre por fazer ou escolher uma área preferencial, no fundo uma oficina, uma missão, cá está, temos que ser capazes de entender essa ligação entre as várias partes para formar o todo. Ou seja, um enfermeiro, um médico, ou alguém que trabalha a área da sua saúde física e mental, porque não tem que ser necessariamente médico ou enfermeiro para trabalhar a oficina da clínica, tem que ter esta necessidade de reprogramar a sua linguagem interna, mentalizar-se, transformar aquilo que é a mente. E por isso, copiar as tais características em atletas de excelência ou em alguém que desenvolve alguma espécie de atividade, e aqui podemos pensar também num xadrezista, em alguém que desenvolve algo do ponto de vista psicológico, psíquico, mental e não apenas de um ponto de vista meramente do desenvolvimento, digamos, do corpo. Temos realmente aqui um conjunto de características que em modelagem podem ser copiadas, não é? Portanto, acolhimento de dificuldades, diálogo não violento interno, isto é muito importante. A nossa linguagem interna determina a nossa motivação para aquilo que estamos a fazer. Volta àquela ideia que já falei anteriormente em outros vídeos de tração, não é? Ou seja, nós muitas vezes ocupamos a nossa mente com distrações porque não fazemos a correta tração. Distração tem a ver com o foco para onde caminhamos. Estamos em constante tração com alguma coisa, mesmo quando estamos distraídos. Então, estar concentrado é fazer a tração para aquilo que é o nosso objetivo ou aquilo que nós queremos desenvolver. E é um treino da mente, a mente enquanto músculo físico. E esse aspecto é muito importante para conhecer a nossa missão e adequá-la. Depois, perceber que tudo isto é feito em pequenas etapas, pequenos passos. A ideia da autossugestão dos 21 dias é exatamente porque está provado mentalmente que só mudamos os nossos padrões comportamentais ao fim de repetições sucessivas de períodos de 21 dias. Daí a necessidade de o fazer ao acordar, à hora do almoço e ao deitar, desses mesmos textos que eu tenho, obviamente, também trabalhados aqui para a clínica e que, obviamente, ajudam a focar a ideia de missão. Portanto, conhecer a missão, portanto, um novo tipo de comportamento baseado na consciência de missão e competência, 21 dias de repetição de padrões de controle de impulsos para um novo modelo de aprendizagem. Aqui é muito importante basear na aprendizagem de novas posturas na relação com o corpo e com a mente, o autorrespeito para a criação de uma disciplina de desenvolvimento de capacidade de diagnóstico, a tal capacidade de análise, de aprofundamento,
de montagem e desmontagem de relógio, que acho que é uma excelente imagem para explicar como é que funciona a mente na clínica. Tem muito a ver com isso, não é? A capacidade de diagnóstico, de dividir os pequenos aspectos e depois trabalhar sobre eles. Portanto, escuta permanente baseada na auscultação, diagnóstico e prontidão. Aqui temos um vídeo que eu não sei se vai abrir ou não, creio que sim, que tem a ver com The Fault Is in Our Stars. Já agora, isto é um filme que conta a história de dois jovens que tinham cancro e que têm que lidar e fazer o melhor da vida com isso, e como é que eles se recriam e vivem em função de escutar o próprio corpo para se adaptar e ter uma vida positiva, ou seja, o adaptar às circunstâncias através da auscultação, diagnóstico e prontidão. Acho que é um filme fantástico sobre, não só fala da doença, mas fala da saúde. Fala da forma como é que combatemos a doença e passamos para o paradigma saúde. E como isto está relacionado mental, físico, espiritual, emocional, e mais uma vez fala de relações humanas e fala de amor, porque se nós pensarmos, são 4 oficinas de serviço, mas também são 4 oficinas de amor, são 4 oficinas de entrega, são 4 oficinas que têm a ver, claro, com temáticas e objetivos diferentes. A primeira tem a ver com a atuação individual e fogo interno, da parceria de um com o outro. Aqui estamos mais ao nível da construção, daquilo que é a base sólida de uma estrutura, e portanto quando nós desenvolvemos a capacidade de cuidado e missão, fazemos-lo em relação a alguém próximo. Um médico trata de um paciente, não trata, pode tratar de muitos pacientes, mas há uma relação individual com cada paciente, no fundo é isto que eu quero dizer. E então é cuidador daquela pessoa. E aqui também é uma história de cuidado, ele era cuidador dela, ela era cuidadora dele. E isto é uma forma interessante de exprimir como esta noção de serviço, de até desinibição de falar das coisas, é tão característica desta oficina da clínica, porque alguém cuida de outro, alguém que é enfermeiro ou que é médico da outra pessoa, está em permanente entrega, não questiona, não avalia, questiona o que acontece, não questiona a pessoa, não avalia a pessoa, não julga a pessoa, está numa perfeita abertura de serviço. Isso é muito auscultar, diagnosticar e estar de prontidão no serviço ao outro. E eles articulam isso, e é muito interessante porque ele, no início, eles batem de frente, não têm muito mesmo feitio, mas ele é muito atento a ela e ela acaba por se tornar muito atenta a ele também. E esta atenção que eles têm um com o outro desenvolve de facto uma relação de amizade profunda, e de facto é muito interessante este filme da Fault Is in Our Stars. Eu sou suspeito, eu gosto da atriz muito, até por outros filmes, mas é de facto interessante. Este é o primeiro encontro deles em que ele é extremamente provocador com ela. Portanto, aqui a história da Hazel Grace do seu amigo, ok? E I didn't say anything Why are you looking at me like that? because you're beautiful. Oh my God. I enjoy looking at beautiful people. I- See, I decided a while back not to deny myself the simpler pleasures of existence, particularly as you so astutely pointed out, we're all gonna die for this. Okay, well, that's great, but I'm not beautiful. At least that's always being o unfortunate. filme acaba por ser muito interessante, eu aqui vou adiantar, vocês depois, quando quiserem, vejam. Isto é uma provocação que ele faz, que é muito interessante a reflexão que ele faz acerca do cigarro. Ele põe o cigarro porque o cigarro era uma metáfora, ele não fumava, não podia fumar, senão obviamente morreria, mas o cigarro é como um desafio, ou seja, ele nunca acende o cigarro, ou seja, o autocontrole perante o conhecimento daquilo que é o diagnóstico e da situação, mas ao mesmo tempo rir e provocar, a chamada metáfora, digamos assim, que ele inventa, que acaba por ser, digamos assim, uma metáfora de desafio àquilo que é a própria condição. De facto, nós só disputamos a doença se fizermos uma escolha. E servir é também uma escolha, e seguirmos o caminho correto ou incorreto é também uma escolha. Podemos estar com. Isto tem muito a ver também com algo que eu gosto muito da Bíblia, em que Cristo dizia muitas vezes que temos que viver puros entre impuros, ou seja, nós não devemos rejeitar a convivência com aquilo que é menos positivo, com o pecado ou com aquilo que é negativo. Devemos é ter a disciplina e a capacidade de saber dizer não. E esta questão do posicionamento, o saber dizer não, é um bocadinho a metáfora do cigarro, não é? Quer dizer, posso ter o cigarro, mas o fumar é outra coisa diferente.
Eu posso estar à beira do precipício, mas não me atirar para lá, não cair. Ou seja, fazer auscultação, diagnóstico e estar de prontidão. Ou seja, é possível viver no limite sem cair no abismo. No fundo é um bocadinho esta a teoria dele. Eu acho interessante, foi o primeiro encontro deles, e depois isto tem obviamente um desenvolvimento interessante, que vocês podem ver depois no filme. Valores da clínica: observação, diagnóstico, prontidão, responsabilidade laboral e de serviço. Capacidade de sentir, respeitando a identidade de cada um, fazendo a correta avaliação dos sintomas e das reações do paciente, de nós próprios, do outro, mas essencialmente ter esta capacidade de avaliação quase ao microscópio, não é? A capacidade de escalpelizar todos os aspectos, capacidade depois de perceber e adequar a resposta e tratamento a cada situação, ou seja, ser bastante proativo, mas ao mesmo tempo ser eficaz na forma como se resolve o problema, ou seja, ser pragmático, não é? Ter uma pragmaticidade muito grande na resolução dos problemas. E isto é um aspecto que se prende com este segundo valor do diagnóstico. Portanto, ser um bom observador, ser capaz de adequar os processos e os resultados àquilo que são os desafios, ter a prontidão, a capacidade de atuar, portanto desenvolver uma agilidade espiritual que permite antecipar e adaptar a intervenção, desenvolvendo a reação do corpo. E é interessante porque quando nós observamos um enfermeiro a tratar de alguém que está com um problema de cancro, a capacidade dele perceber se pode ou não pode picar uma veia, se convém meter um catéter, etc. Isto é algo muito da percepção e da prontidão, diagnóstico por um lado, prontidão pelo outro. E depois a tal responsabilidade laboral e de serviço, não é? Colocar o serviço ao próximo como o mais importante objetivo na sua realização de missão e de vida, não é? No fundo, viver a vida como uma missão e a dedicação ao outro ser muito mais importante que qualquer outro valor. Não se esquecendo de si, porque senão não pode servir o outro, mas pôr o serviço do outro em primeiro lugar. Portanto, encontrar estes fundamentos. Trago aqui a espiga porque tem a ver com o tempo do ano em que temos a energia desta oficina mais clara no universo, capacidade de observar e auscultar de forma adaptativa, nunca deixar de analisar, adequar o ritmo de trabalho ao desafio, desenvolver a estabilidade interna, valorando permanentemente obstáculos internos e externos, como a inteligência em movimento, desenvolvendo prontidão automática do espírito para a sobrevivência à ameaça externa e interna, através de uma cada vez maior consciência de responsabilidade espiritual e intelectual, ou seja, desenvolvimento de critério na escolha e adaptação da compreensão do mecanismo ao resultado final pretendido. Portanto, no fundo, ter aqui esta capacidade de observar, auscultar, reagir ao momento, tomar a decisão, ter essa decisão pronta e no final apresentar resultados, desenvolver de um ponto de vista pragmático aquilo que é uma construção sólida desse mesmo trabalho ou serviço, ou seja, apresentar trabalho. Valores da clínica: encontrar os fundamentos, código do enfermeiro, observação, diagnóstico, prontidão e trabalho. Eu gosto também muito desta cena em que ele está-lhe a dar assistência e basicamente acabam por estar ali e acabam por falar um bocadinho deles os dois e daquilo que é as expectativas de infância. Aqui vamos sempre buscar elementos no fundo da oficina 4, não é? Da infância, mas ao mesmo tempo também temos aqui muita questão da atenção dele, a ela querer conhecer um escritor que tinha falado muito da questão do cancro, e eles estão a combinar ir ter com ele para de alguma forma obter as respostas que ela precisava para poder perceber melhor a doença dela, e ele também, porque ele no fundo tinha a mesma doença que ela. E é muito interessante porque ela não percebia o quão doente ele estava, e ela própria também estava profundamente afetada, ambos tinham cancros. Ele tinha um cancro numa perna, ela tinha um cancro de leucemia, portanto no sangue, e a verdade é que ela ia sobrevivendo com os transplantes de medula, e ele também, mas ele acaba por falecer mais cedo. Que era inesperado, porque ela julgava que ele já tinha ultrapassado o cancro, mas na verdade depois volta. E é muito interessante esta ligação deles os dois. Possibilidade de nos permitirmos ter relações mesmo em situações complicadas, que é no fundo o que ele está a dizer. Ainda falando um bocadinho aqui blindamente para o serviço ao próximo, desenvolver uma mentalidade de gratidão, ter autocuidado, conhecer-se a si, aos pacientes, cuidar de si para cuidar do outro, saber posicionar-se, dizer não,
ao que é vão, àquilo que não tem fundamento, não tem profundidade, vencer o medo da morte, que é sempre algo que é muito complicado, mas que é absolutamente essencial. Quem enfrenta doenças terminais ou qualquer tipo de doença está a morrer, aliás, estamos todos a morrer, não é? Sob certo sentido, e manter, mas com uma doença terminal existe uma data, existe um prazo, existe um tempo de duração que nos fica muito mais claro e muito mais evidente. E ao ficar claro e evidente, há que vencer esse medo da morte, não é? É um pouco como a metáfora do cigarro, saber que aquilo significa morte, mas que se pode viver no limite daquilo, sem fazer aquilo que nos limita, mas ao mesmo tempo vivendo em perfeita liberdade e congruência dentro do espaço de liberdade que a saúde nos permite e o trabalho da mesma. Criar um ambiente de colaboração é fundamental, estabelecer confiança, autenticidade, um espaço de segurança, criar o correto mapa mental de esperança e redenção, saber triunfar sobre a morte, portanto, vencer o medo e triunfar. É, sem dúvida alguma, através da observação, do diagnóstico, da prontidão e do trabalho permanente, que isto pode ser atingido em situações limites. E, no fundo, é um bocadinho saber que estamos a trabalhar para aquilo que recolhemos, para aquilo que é essencial, no fundo, como a seara. E a noção de que estamos a ir, não é? De que, de alguma forma, a vida passa e que nós não vamos ficar cá para sempre. E o que importa realmente é aquilo que nós fazemos e a forma como vivemos, e essencialmente a humildade de entregar o nosso trabalho diariamente, que é esse o código do enfermeiro. Basicamente era isto que queria aqui a nível dos valores. Temos aqui o Cavaleiro de Virgem. Conhecer o teu desafio, perceber a biologia que sustenta a vida dos outros seres humanos, autoconhecimento, conhecimento da morte ou do adversário, conhecimento do campo espiritual, das condições da matéria e da alma, das condições físicas e psíquicas, princípios de caridade e de fé, intuição e agilidade para se adaptar à perda, a questão da perda, a questão de sabermos que somos finitos, de que temos que lidar com isso. Talvez seja aqui na clínica que mais temos esse conhecimento, que isto leva-nos a procurar um certo ideal de perfeição, de fazer as coisas com autenticidade, com perfeição, com dedicação, porque o momento é aquele, não é outro. E então viver o momento e perceber isso, e perceber que vai haver perda, porque isto já é muito claro quando estamos a nível da clínica, que trabalhamos com estas energias, termos que ter uma mentalização do espírito para a excelência e para a vitória sobre nós mesmos, de forma a trazer o melhor de nós, não nos acomodarmos e não deixarmos de cuidar de nós e de cuidar dos outros por causa, às vezes, de outros receios ou medos que aqui se tornam muito claros. Quando nós fazemos uma análise profunda, muitas vezes somos travados perante aquela quantidade imensa de dificuldades que nos aparecem. E temos que ter um espírito ígneo para as ultrapassar, para manter o movimento, mas ao mesmo tempo não deixar de ter consciência delas, porque nós só atingiremos padrões de excelência se tivermos essa mesma noção, quer da perda, quer do acerto, do que está certo, do que está errado. Isso, esse lado mental sobre a matéria é aqui absolutamente essencial para se trabalhar bem nesta oficina da clínica e para termos resultados muito bons naquilo que são, digamos, o tratamento dos outros, mas perceber que em última análise estamos a manter ou a criar, através do serviço, condições transitórias e provisórias, ou seja, que não há uma definitividade. Este diálogo com a não definitividade, depois encontramos se calhar no tempo a sua complementaridade, é muito importante aqui neste desafio. Portanto, realmente conhecer as condições do terreno, conhecer o outro, conhecer-nos a nós, conhecer as doenças e conhecer o que é que motiva ou não motiva. Por exemplo, nós podemos saber claramente o que é catalisador e potenciador de doenças e aquilo que, pelo contrário, é potenciador e catalisador de saúde. Começa logo pela alimentação. Existem alimentos claramente cancerígenos, qualquer tipo de carne carbonizada, qualquer alimento carbonizado provoca cancro, do mesmo modo que uma fruta que tenha características antioxidantes, como é o caso dos frutos vermelhos, dos morangos, ou até mesmo determinado tipo de frutas como o kiwi, podem ser tremendamente potenciadores de saúde e de equilíbrio.
até do ponto de vista hormonal. E, portanto, este tipo de conhecimento específico do químico, do processo químico, da física, da química, da quântica, é algo que é absolutamente essencial para podermos chegar ou elevar a uma consciência de nirvana. Desenvolver a tal inteligência espiritual a partir do reconhecimento e conhecimento das reações, direção de impulsos físicos, ser capaz de empreender mudanças de mentalidade através dos tais processos que podemos fazer de autossugestão, alterar o modelo de mundo, soltar a terra conservadora com a agilidade emocional, crescimento através da adaptação constante do espírito através da emoção, a parte da emoção como catalisador essencial. Mais uma imagem de clínica. Programa do servidor de topo, ou do clínico de topo, e temos aqui efetivamente técnicas do desenvolvimento de serviço. A técnica do tomate é uma técnica muito conhecida para controle de tempo, que nos aloca o tempo de trabalho com o tempo de descanso. Normalmente uma regra de 3 para 4, ou seja, 3 tempos a trabalhar, uma de descanso. Isto é uma descrição um bocadinho virginiana, mas é que melhor ocorre, já que estamos aqui um bocadinho acima do tempo. Rotina do mérito, ser capaz de perceber como é que funciona as compensações que damos a nós mesmos para atingir objetivos cada vez mais gratificantes. Rotinas da coragem, gratidão, ou capacidade de usar a gratidão altera os nossos sistemas de recompensa e o nosso cérebro. Também são aspectos importantes para controlar muitas vezes o stress. Como é que nos podemos focar, a tal questão da atração versus distração, e portanto saber fazer atração com aquilo que gostamos é absolutamente fundamental para ganharmos um maior equilíbrio de controle de tempo. Como libertar coisas que não interessam, aprender qualquer coisa de qualquer pessoa, aprender qualquer coisa da pessoa, ser capaz de ser atento e tirar o que temos. Nós temos sempre a aprender alguma coisa com o outro. Mesmo que à partida pensemos que não, mesmo que à partida pensemos que dali não vamos aprender nada, mas nós podemos sempre aprender, podemos sempre aprender qualquer coisa, quer dizer, quando estamos com outro ser humano, e portanto esse aspecto é também importante. Não fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, segmentação, não nos fazer cair em distrações, parar com o empilhamento, que é quando nós começamos a acumular tarefas que não realizamos, parar com a acrásia, com o adiamento, começar com recordações ativas, contemplação forçada, o sentido de cheiro, música, divisão de estudos, ter objetivos para as aprendizagens, perguntar-se a si perguntas, a capacidade de falarmos connosco próprios de forma congruente e pragmática, juntar a diversão aos estudos. Este aspecto também é importante para ganhar uma maior capacidade de tempo de estudo, otimizar o alimento externo, aqui já temos a ver com a alimentação, aspectos da alimentação, realização de foco, como é que podemos fazê-lo. O sumo de ananás de tomate é mais uma metáfora de uma técnica de sumarização de princípios para obter resultados. Pôr travões ao ombro, ativar o retrieval ou ir a recursos, ser capaz de ir buscar recursos em determinados contextos. Depois explicar o processo de recurso, não é? Trabalhar nos trabalhos de casa, ou seja, tarefas de casa, não é? Algo também para quem tem filhos e para ajudar a estudar, mas também serve para nós, quando levamos trabalho para casa. Estar em relação com os outros, ser capaz de se aliar, ou seja, ter aquela capacidade de fazer diagnóstico, mas também soltar. Às vezes é importante saber desligar. Manter o trabalho organizado, dicas de organização e gestão, ambientes de trabalho, aumentar a periodicidade de sono, comer, alimentar-se melhor, cuidar mais da saúde. E aqui aquela dimensão do cuidar de nós que eu falava há pouco. Diversões ou divergências de pensamento, como é que isto pode ser trabalhado e nos pode ajudar a obter melhores resultados. Objetivos dominantes, saber selecioná-los. Fazer sacrifícios, criar novas formas de poder e controle sobre nós mesmos. O poder tem sempre a ver com o controle daquilo que são as nossas dependências e as nossas incapacidades, ok? Isto já é uma ponte para a política e para, no fundo, aquilo que é a oficina do Parlamento, mas é algo que também aqui já se pode começar a trabalhar. Organizar o tempo, capacidade de domínio sobre nós mesmos, esquemas de tempo, delegar nos outros e cativar. Este é um aspecto importante. Muitas vezes no nosso serviço de missão não sabemos trabalhar em equipa nem delegar, mas se nós olharmos, por exemplo, para uma
uma unidade hospitalar, ou seja, para um conjunto de enfermeiros e um médico a trabalharem, eles sabem delegar funções uns nos outros e perceber o que é que cada um tem de melhor para trabalhar em equipa. Para isso é preciso saber delegar. Depois, levantar cedo, não é? Esta obrigação de nós impormos disciplina a nós mesmos, cumprir o trabalho dos outros, capacidade de concentração, exploração de capacidades pessoais, saber delegar tarefas, que é diferente de delegar nos outros e cativar. Coordenação de espaço, dedicação do serviço absoluto, ou seja, ter uma disciplina rígida com aquilo que queremos atingir. Prática, níveis de desenvolvimento do serviço, do servidor de topo. Temos então aqui prática de saúde diária pessoal, no trabalho, quando estamos também na nossa atividade física, com os filhos, com a família, e integração dessas práticas em toda a vida, não é? No conjunto da vida. Exames de rotina, vida adaptada ao plano de saúde, ou seja, o aspecto interno e o aspecto externo, ou seja, sermos capazes de perceber que esta oficina da clínica é para viver e para também, para nós, não é? Para nós vivermos e também para levarmos à vida dos outros enquanto serviço. Portanto, vida adaptada ao plano de saúde. Entretanto, passar então aqui para a mensagem final, observa para te consciencializares da tua missão de serviço universal. Estas duas passagens que eu tenho aqui é quando ela faz uma carta, uma elogia, é uma carta de despedimento, ou que a pessoa se despede, não é? Uma carta de despedida, é uma carta de despedida que normalmente as pessoas que sofrem de cancro fazem. As elogias é uma forma de treinar aquilo que será a última comunicação no dia da morte. E há duas, não é? Há a que ele faz para ela e depois a que ela faz para ele, e é muito interessante porque ele falece, ela não, ela ali nesta primeira estava convencida que era ela que ia falecer e por isso ele faz-lhe uma elogia, e depois efetivamente, ou melhor, é ao contrário, ela é que lhe faz a ele e está emocionada, estava no fundo nessa situação, não acreditava que iria acontecer e depois no final acontece e ela lê e elogia, ou seja, digamos aquelas últimas palavras após morte para ser lido no funeral a ela. E é curioso porque eles têm aqui uma interação com um escritor que não era propriamente muito positivo na relação com eles e que até era bastante crítico deles, e que depois no final acaba por ser a ponte, não é? Para que eles, o Sr. Van Otten, que acaba por ser a ponte para que ela no fim perceba realmente o que é que era a missão dele em termos da dedicação e serviço que ele tinha em relação a ela e que ela já agora também tinha em relação a ele, porque havia aqui uma grande reciprocidade. Eles estavam a viver a vida deles no limite. Não vou passar as elogias, ou então vou passar um bocadinho só aqui da elogia dele, a última cena do filme, em que realmente aparece esse momento, não é? Digamos assim, em que efetivamente ela lê um bocadinho daquilo que ele lhe dedica. E é interessante. Mr. Van Houten, I'm a good person, but a shitty writer. You're a shitty person, but a good writer. I think we'd make a good team. I don't want to ask you for any favors, but if you have the time, and from what I saw you have plenty, please fix this for me. It's a eulogy for Hazel. She asked me to write one, and I'm trying. I could use a little flair. See, the thing is, we all want to be remembered. But Hazel's different. Hazel knows the truth. She didn't want a million admirers, she just wanted one. And she got it. Maybe she wasn't loved widely, but she was loved deeply. And isn't that more than most of us get? When Hazel was sick, I knew I was dying, but I didn't want to say so. She was in the ICU, and I snuck in for 10 minutes, and I sat with her before I got caught. Her eyes were closed, her skin pale, but her hands were still her hands, still warm, and her nails were painted this dark blue-black color, and I just held them, and I willed myself to imagine a world without us, and what a worthless world that would be. She's so beautiful.
You don't get tired of looking at her. You never worry if she's smarter than you because you know she is. She's funny without ever being mean. I love her. God, I love her. I'm so lucky to love her right now. You don't get to choose if you get hurt in this world, but you do have a saying who hurts you. And I like my choices. I hope she likes hers. Okay, Hazel Chris? Okay. E pronto, já aqui passei um bocadinho também daquilo que é este filme e o seu conteúdo, e basicamente é isto. Acho que é uma oficina apaixonante para quem realmente a quer levar para a sua vida, e é uma filosofia de vida, como aliás são todas. Já percebemos que cada uma destas oficinas tem uma filosofia de vida e permite-nos respeitar as filosofias de vida de cada um dos outros, e é com esse cuidado e respeito que eu estou a fazer este ciclo das 12 oficinas, para que percebam a profundidade, a intensidade e aquilo que aqui está em causa. Queria-vos agradecer a todos. É como eu digo, isto vai dar origem a 12 áreas, digamos assim, contextos, com princípios, com técnicas de cada uma destas áreas, mas isto também espero que seja feito por vocês, que seja trabalhado, porque o vosso contacto, os vossos comentários enriquecem o meu trabalho e pode ajudar, obviamente, a que se melhore estas 12 oficinas, estes 12 cursos, e que isto dê para mais do que simplesmente eu estar aqui a tentar trazer uma série de conhecimento, que eu estou a fazer, obviamente, na medida daquilo que eu sei e posso, mas que também vos incorpore e que vocês também possam, de alguma forma, vir trazer alguma coisa a mim e a este esforço que é, ao fim e ao cabo, as 12 oficinas. Queria-vos agradecer e muito obrigado, e pronto, e vemo-nos para os próximos webinars, ok? Até lá, Deus.